Olá, povo querido, a paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu estou passando onde quer aqui, só trazer a mensagem de Deus no teu coração. No livro de Atos, capítulo 2, versículo de número 37, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos e para todos quanto ainda está longe. E isto é para quantos o Senhor nosso Deus o chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Veja que a Bíblia aqui se refere a um povo que até então havia rejeitado a palavra de Deus. Quando você rejeita a palavra, você está rejeitando a promessa. Então o apóstolo Pedro exortou, disciplinou, chamou a atenção daquele povo. E através da palavra, com o poder, o efeito da palavra, agiu no coração daquele povo, de maneira que a Bíblia fala que os corações se compungiram ou se aquebrantaram. Quando os corações se aquebrantaram pelo poder da palavra, eles chegaram à humildade de perguntar para o apóstolo Pedro e para os demais: o que faremos, irmãos? Quando eles perguntam o que faremos, por ter tido primeiro o coração quebrantado, em seguida o apóstolo Pedro, disse para eles: arrependei-vos. Essa foi a segunda coisa. Depois de se arrepender, ele disse: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Depois de ser batizado, receberam a remissão ou perdão dos pecados. Depois de terem recebido o perdão dos pecados, a Bíblia diz que eles receberam o dom do Espírito Santo. Depois que receberam o dom do Espírito Santo, receberam a promessa. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que você que ouve essa mensagem, você tem a promessa. Mas não significa que todos que ouvem essa mensagem estão vivendo a promessa. Porque a promessa todos têm. Mas alguém só pode viver a promessa como se arrepende. Como o apóstolo Pedro ensinou aqui. Todo mundo tem a promessa. Porém, Deus não vai permitir alguém viver a promessa se aquela pessoa não se arrepender. Primeiro, para viver a promessa, é necessário que antes se arrependa. Pedro deixou bem claro: arrependei-vos. Primeiro se arrepende. Depois que você se arrepende, você começa a viver a promessa, porque Deus não vai derramar o Espírito Santo sobre alguém que não se arrependeu. Por isso que muita gente está dentro da igreja e não muda. Por isso que muita gente está dentro da igreja e não deixa de fazer coisas erradas. Por isso que muita gente está dentro da igreja e não se liberta do vício. Ela tem a promessa, mas não está vivendo a promessa. Por que não está vivendo? Simplesmente porque a pessoa não se arrependeu ainda. A pessoa está dentro da igreja, mas ela faz as mesmas coisas erradas que antes fazia. Então, para viver a promessa, é necessário que primeiro se arrependa. Depois que se arrepende, começa a viver a promessa. Depois que começa a viver a promessa, ele disse no versículo de número 41, para finalizar: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ou seja, você se arrepende. Depois que se arrepende, você começa a viver a promessa na sua vida. E quando você começa a viver a promessa, as coisas, obviamente, elas começam a acontecer na nossa vida. Você observa que a Bíblia deixou bem claro no final do versículo 40, né? Para a gente se afastar da geração perversa. Ou seja, se arrepende, viva a promessa, mas para viver a promessa, também tem que se afastar da geração perversa. Se arrepende, se afasta da geração perversa, para poder viver a promessa na sua vida. Você tem a promessa. Mas a pergunta é: você está vivendo a promessa? Porque muitas vezes tem alguma coisa na sua vida, tem algum perverso que está impedindo de você viver a promessa. Tem alguma coisa que talvez você está fazendo ou está vivendo que está impedindo de você viver a real promessa de Deus na sua vida. A Bíblia deixou bem claro: primeiro se arrepende, depois se afasta das coisas perversas ou das pessoas perversas para poder viver a promessa de Deus na sua vida. A promessa você tem. Mas a pergunta é: você está vivendo ela? Será que não há algo relacionado à perversidade que está impedindo de você viver a promessa na sua vida? Deixou bem claro: se arrepende, se afasta, né, da geração perversa, ou seja, das coisas perversas da vida, das pessoas perversas, para que você possa viver a promessa na sua vida. Talvez tenha alguém perverso no teu caminho que está impedindo de você viver a promessa de Deus. Talvez você está fazendo alguma coisa relacionada à perversidade que está impedindo de você viver a promessa de Deus. Só você chegar ao arrependimento, como a Bíblia ensinou, se afastar das pessoas perversas, a promessa vai começar a se cumprir na sua vida. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto orando por você. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.